Hoje nós vamos falar um pouquinho, lendo o texto lá de Apocalipse, sobre o nascer das águas. E vocês vão ver que tem muita pessoa que batizou errado, que prestou o culto da maneira errada. Nós vamos ver que tem muitas pessoas que nunca nasceram das águas como Deus deseja aqui, mas nunca é tarde do que nunca. Nunca é tarde do que nunca. Amém? A igreja tem que ser edificada nos moldes que Deus quer. Não nos moldes como outros, né? Como homens, entendeu? Desejam, mas como Deus deseja. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 1. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi sumir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e falava como dragão. Olha a segunda besta. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Presta atenção. Como é que é formada a igreja do dragão? E eu vou te mostrar a diferença da igreja do dragão para a igreja que é formada pelo Pai, que Ele deixou a tua diretriz. A igreja do dragão, ela tem por cabeça da igreja um homem. Esse homem, ele forma outro homem. Então você tem a primeira besta e você tem a segunda. Esse segundo homem, ele também instrui a igreja, que são aqueles que estão no processo de formar. Por isso que o número da besta é 666. Dentro dessa igreja a gente pode ocupar 3 posições. Ora, irmãos, eu estou aqui na posição do cabeça da igreja. Ora, eu posso estar na posição daquele que o cabeça repassou as diretrizes. Ora, eu estou ali sentado ouvindo o que estão me falando. Então a igreja em que o dragão está na frente, o cabeça da igreja é um homem. As doutrinas que são pregadas dentro da igreja são doutrinas de homens. Os ensinamentos que vêm são ensinamentos de homens e não são ensinamentos que vêm de Deus.
A igreja de Cristo, o cabeça da igreja, quem que é? É Cristo. Logo, na igreja de Cristo, você tem discípulo e você tem seguidores dos discípulos que estão instruindo. O que forma não o meia, mas o que forma o meia, que é exatamente Sudecaia, Ridecum, Manai Decantas, com o número de evangelhos que tem na Bíblia. Se você contar a quantidade de evangelhos que tem na Bíblia, são 66. Então a primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado, porque tem muito lugar que o líder da igreja, ele está tomando o lugar de Cristo. Por isso que a gente fica tanto, irmãos. Qual é o propósito de tu ter vindo aqui? Vai ver o Filho e crer. Quando a gente fala vai ver o Filho e crer nele, a gente está colocando como cabeça da igreja quem? Jesus. E somente Ele. E mais nada. Amém? Então vamos lá com o versículo de número 1, tá? Nós vamos meditar só no versículo 1 hoje de novo, tá? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então presta atenção, no mundo espiritual, ou a gente está, como a gente já aprendeu, na areia da praia do mar, ou a gente está no mar. Quando é que nós estamos na areia da praia do mar? Quando nós nos comportamos como um descendente de Abraão, porque a tua descendência será como a areia da praia do mar. Quando a gente se posiciona como um descendente de Abraão, a gente se enquadra naquela igreja que forma o meia. Quando a gente se posiciona como alguém que está no mar, quem é que habita no mar? Está escrito lá em Isaías, o dragão habita lá. Mas quem mais habita lá? A serpente tortuosa, o Leviatã. A outra serpente, que é a serpente veloz, o Leviatã. Logo, dentro da igreja de Cristo, quem convence a igreja é o Espírito Santo. Dentro da igreja que não é de Cristo, quem está convencendo aquela igreja já não é o Espírito de Deus, mas é o Espírito que habita no fundo do mar. Por isso que o texto é claro, mostrava João na areia da praia e mostrava essa besta que tinha 7 cabeças fazendo o quê? Emergindo das águas do mar. João era um discípulo de Cristo, um escolhido pelo Senhor para exercer um sacerdote de Deus. Já na contramão, essa besta, irmãos, é um homem levantado, mas não por Cristo. É um homem levantado pelo dragão, que deu toda a autoridade. A gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Só que aqui entra a primeira coisa que a gente tem que se atentar. Essa besta, ela emergiu do mar. E quando eu olho para a emersão do mar, eu lembro do batismo nas águas. Isso significa que ela nasceu desse tipo de fonte. E que fonte é essa? É uma fonte de águas salgadas. Logo, quando eu sou batizado nas águas, no batismo de João, eu sou batizado num rio de águas vivas. Essas águas são doces, mas quando eu nasço das águas do mar, é como se eu tivesse sido batizado nas águas erradas. Todo culto nosso tem que ser fiel e verdadeiro. Lá no fundo do mar tem verdade? Não. Lá no fundo do mar tem a fidelidade a Deus? Não. Então, se ferir, irmãos, uma dessas duas vertentes que nós vamos aprender, saiba de algo, a gente não nasceu das águas que são oriundas do trono de Deus. Nós nascemos das águas do necessário que nós nos batizemos de novo. Está escrito em Efésios que há um só batismo e não um batismo só.
Quando ele diz que há um só batismo, ele está dizendo assim, olha, estão batizando de inúmeras maneiras diferentes, mas saiba que um só, aquele culto que eu determinei, aquele culto que eu pré-defini que seja feito, é esse que nós devemos prestar. Então a primeira coisa que nós vamos estudar hoje é, eu nasci das águas mesmo? E que águas? As águas que são oriundas do trono do Senhor? Ou eu nasci de outras águas? Quando eu nasço das águas erradas, vocês observaram a característica da besta, irmãos? Primeiro, ela tinha quantas cabeças? Esse é o maior sinal que Deus está dizendo que essa pessoa, ela não foi formada à imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos quantas cabeças? Uma. Então, quando a gente olha para isso, a gente já vê que é uma pessoa que não foi formada à imagem e semelhança de Deus. Aí ele diz, quantos chifres tem? Por que ele faz menção dos chifres, irmãos? Chifre simboliza a autoridade que foi dada. Davi foi ungido com um chifre. Logo, a unção, quem deu a autoridade para aquele homem não foi o nosso Senhor. Aquela autoridade não foi levantada por Deus, foi levantada por outro ser, outro espírito. E não somente isso, o que Davi tinha de diferente? Ele tinha o coração dele segundo o coração do Senhor. Logo Deus está dizendo, essa besta foi formada segundo o coração do dragão e não segundo o coração do Senhor. Porque ele nasceu das águas erradas. A Bíblia diz, porque sobe aos vossos corações tais pensamentos. Se eu aprendo errado, meu coração também ele é conformado da maneira errada. E por que ele diz que tem 10 coroas ou 10 diademas? Nós só podemos receber uma coroa, irmãos, se Deus nos der essa coroa. Se Ele não nos der, a gente não pode receber. E quando a gente não recebe 10, a gente recebe uma. Logo, se ela recebeu 10 coroas, significa que ela tem 10 deuses na vida dela. Ela não adora um único Senhor. Então, por exemplo, se eu adoro o dinheiro, é uma coroa. Se eu coloco os meus filhos na frente de Deus, a outra coroa. Se eu coloco a minha família na frente de Deus, olha a outra coroa. Eu posso colocar tantas coroas a mais na minha cabeça, irmãos. E a gente tem que parar e vigiar, porque a besta, ela não adora um único Deus. Se eu coloco a medicina na frente da palavra de Deus, eu coloquei outra, significa que eu não nasci das águas do Senhor. Significa que eu estou nascendo das águas erradas. O Senhor diz que a palavra da nossa boca, ela tem que ser palavra temperada com sal. Apta, né, irmãos? Para falar, para proferir. Ela não pode ser salgada. Algo temperado com sal, irmãos, tem que trazer sabor. Não pode ser salgado que demasiadamente. Pois bem, então o propósito dessa noite é a gente saber de que tipo de água nós nascemos. Então a primeira coisa, todo culto nosso tem que ser um culto racional. Quem é que instituiu o batismo? Está escrito lá em João capítulo 1, versículo de número 32 ao 33. E João testificou dizendo, eu vi descer do céu uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito. Então guarda algo, quem instituiu o batismo para João Batista foi o Pai. Não foi algo definido por homens, foi algo definido por Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, que o batismo nas águas, ele veio do céu para a terra. Se ele veio do céu para a terra, logo é algo que não são homens que estão formando outros homens, mas é Deus quem está nos induzindo. Olha o meia da história. Amém até aqui? Segundo, quem é que pode ser batizado?
A Bíblia diz que o batismo de João era um batismo de arrependimento. Eu só posso me arrepender, irmão, se eu entender que o que eu estou fazendo certo está certo, e o que eu estou fazendo de errado está. Se eu disser que o certo ele é errado no meu entendimento, eu nunca vou me arrepender. Por isso que está escrito, meus amados, em Efésios, capítulo de número 4, versículo 22 e 3, assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências dos enganos, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é crido em verdadeira justiça e santidade. Logo, se eu não mudar o meu entendimento, forjando o meu entendimento segundo o que está escrito nas Escrituras Sagradas, eu nunca nasci das águas. Logo, se eu estou numa fonte de águas salgadas, quem está falando não é o Espírito Santo, o meu entendimento está todo deturbado. Eu nasci das águas erradas, eu nunca nasci das águas diante de Deus. Quantos se achegam, irmãos? Carregados de enganos. Então a primeira coisa, para eu me batizar, eu tenho que ter essa consciência na minha mente, que tudo aquilo que for ensinado, vou para casa e examinou. Se está escrito nas Escrituras, se não foi torcido aquilo que está sendo ensinado, eu tenho que matar essa minha mente errada. E eu tenho que reconstruir a minha maneira de pensar. Caso contrário, vai tomar um banho de água, irmãos, e esse batismo não valeu de nada. Pelo contrário, se eu não mudar, significa que eu estou nascendo de uma água salgada. Por isso que quando eu venho do mundo, irmãos, para dentro da igreja, a gente foi formado lá no mundo em que tipo de água? Salgada. Se eu estou dentro de uma igreja que está ensinando tudo errado, irmãos, eu estou fazendo o quê? Eu estou sendo formado com que tipo de água? Salgada. Nisso vai ser gerado em nós uma imagem que não é a imagem de Deus, de Cristo. Então quem é que pode batizar? É esse que tem isso no coração dele. Ele se porta como um pobre de... Mas pastor, quanto que eu devo saber? Não, irmãos, eu tenho que ter esse propósito no meu coração, porque Deus ele é uma fonte o quê? Inesgotável. Como é que a gente põe limites? Eu só digo uma coisa, ele disse, é a minha justiça. E a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino de... Não entra, irmãos. Então, ele botou um nível, ele falou, a minha justiça tem que exceder essa condição. Então, o fato de eu não ter muito conhecimento, isso não me dá o direito de cruzar o braço e falar, tá tudo bem. Não, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, quem instituiu o batismo foi o Pai. Segundo, para eu poder descer as águas, eu tenho que me posicionar como um pobre de espírito, que é aquele que recebe de bom grado a palavra de Deus. E como Deus não tem por conta o tempo da ignorância, logo eu posso descer. Se eu propor no meu coração o desejo de nascer das águas corretas. Tá claro até aqui, irmãos? Glória a Deus. Continuando. Logo, o que significa então o batismo? Significa eu matar a minha velha criatura para nascer a nova. Mas a nova criatura nasce em primeiro lugar então aonde? Na mente. Para depois ela externalizar para onde? Para as ações do corpo. Se não nascer primeiro na mente, nunca vai externalizar nas ações do corpo. Quarto, o culto que eu e você temos que prestar tem que ser num rio de águas, porque o meu testemunho tem que ser fiel e verdadeiro. Do trono do Senhor jorra um rio de águas vivas. Está escrito em Salmos de número 42, assim como a corça brame por correntes de água, assim, Senhor, eu tenho sede de Ti. A Bíblia diz que quando o anjo movimentava as águas no tanque de Betesda, quem entrava ali era curado, era sarado.
Guarda algo, Deus opera em água em movimento, não é em água parada. O novo nascimento, irmãos, é como um feto na barriga de uma mãe. Ele vai sendo formado em águas paradas. A água está parada. Só que para gerar, para nascer, é necessário que a bolsa se rompa. Quando a bolsa se rompe, a água que está parada no ventre, ela começa o quê? A movimentar, a fluir. Esse é o momento cujo qual essa pessoa nasce das águas. Então, se eu e você nos batizamos numa piscina, num tanque, numa bacia, irmãos, pronto, esse testemunho não foi fiel às Escrituras Sagradas. Todo testemunho tem que ser fiel e verdade. Eu posso ter falado, entendido como é que funcionava o batismo, mas se o meu testemunho não for fiel, Deus não recebe. Tem que ser fiel e verdadeiro. Pastor, mas eu posso me batizar de novo? Porque está escrito um só batismo. Lá não é quantitativo, é qualitativo. Estão fazendo um monte de batismo, mas um só é o que eu instituí. Quem está nascendo de águas paradas está nascendo do dragão, irmãos. E não está sendo gerado pelo Espírito Santo, porque Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluiriam do teu ventre, porque receberiam o Espírito Santo. Por que Jesus, quando foi ser batizado, meus amados, ele escolheu Sudecai, Arridecou, Maná e Decantas, batizar lá no Jordão? Tinha tantos tanques naqueles lugares, naqueles tempos. Mas não, ele escolheu batizar onde? No Jordão, num rio de água. Irmãos, Deus ele é muito detalhista, ele é muito específico. Quando a gente estuda o Rio Jordão, ele tem 3 nascentes. 3 nascentes. Que se juntam formando o rio aonde ele foi batizado. 3 nascentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Logo, quando eu for emergido num rio de águas vivas, irmãos, eu tenho que batizar essa pessoa no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito. Quantas igrejas batizando só no nome de Jesus? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Está errado. Aí vocês vão falar, tá, mas está escrito lá em Atos. Guarda isso, tá? Para vocês aprenderem a guerrear contra as obras do dragão. Porque muitas das vezes a gente é conflitado com tudo isso, irmãos. E a gente não tem escudo e não tem espada do Espírito para guerrear, para combater o bom. Os discípulos do Senhor entravam em aldeias e batizavam as pessoas só no nome de Jesus. Só que você vai ver que antes eles perguntavam, quem aqui que foi batizado? Todo mundo falava, a gente já foi batizado no quê? No batismo de João. Quando João batizava no batismo de João, irmãos, a obra da cruz não estava consumada. Então ele batizava no nome do Pai e no nome do Espírito. O que faltava para aquela pessoa que já havia batizado em nome do Pai e do Espírito Santo era ser batizada no nome de Jesus. Então guarda isso. Lembra-te de quando você desceu as águas. Se o que saiu da boca daquele profeta e te batizou somente no nome de Jesus, sabe que quem te batizou foi a besta que tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Se mergulhou em águas paradas, sabe quem te batizou, irmãos? Foi a besta que tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Se não levar a gente a ter um testemunho fiel e verdadeiro às Escrituras Sagradas, irmãos, a gente nunca vai nascer das águas que fluem do trono. Você vai ver que depois no capítulo, no versículo 2, que nós vamos estudar no sábado, vai falar que o dragão deu grande poder para essa primeira besta. E o Senhor fala, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... O que sucedeu, o batismo nas águas de Jesus, foi descer o Espírito Santo sobre a cabeça. Então primeiro ele nasceu das águas como testemunho, para depois ele nascer do... Como é, irmãos, que eu sou um adorador em espírito e em verdade se eu não conheço a verdade?
Se eu não conheço a verdade, eu vou adorar no espírito errado. Então a gente tem que nascer da água e nascer do espírito. Quando eu nasço da água, eu começo a adorar ele em verdade. Quando eu nasço do Espírito, eu começo a adorar ele em espírito. Mas em que espírito? O Espírito Santo de Deus, que é dado para todos que se posicionam como filhos de Deus. Se o teu testemunho no batismo que tu teve não é fiel e verdadeiro às Escrituras Sagradas, volta de novo, porque há um só batismo. Se eu não nascer das águas do modo correto, eu nunca vou nascer porque o engano agora habita dentro de mim. E uma vez que o engano habita dentro de mim, o espírito que eu começo a adorar é através do espírito do engano. Amém? Presta atenção. Quem é que habita no fundo do mar? A serpente. A besta que nasceu de lá. E a serpente, ela veio fazer o que, irmãos? Engano. Pronto. Se eu nasci debaixo do engano, eu nasci das águas do mar e não nasci das águas oriundas do trono do... O que foi feito no passado não importa. O que importa é que eu e você nos enquadremos no um só batismo e não no um batismo. Outra coisa que é importante, por exemplo, como é que eu pego um bebê, um recém-nascido, irmãos, e faço ele nascer das águas? Que culto é esse? É racional? Ele tem discernimento do bem e do mal? Então como é que batiza? Quem é que está batizando? O dragão. Está nascendo de água salgada, está nascendo do engano. Porque a água salgada representa o engano, representa o espírito que habita lá dentro dela. Por isso que todas as nossas iniquidades e todas as nossas transgressões é lançada onde, irmãos? No mar. É lá o lugar do pecado, é lá o lugar do engano. Como é que batizam uma criança se o culto dela não vai ser racional? Então, quando nós instruímos acerca de começar onde? Na mente, para depois externalizar, ou seja, toda a obra de Deus começa de dentro para fora. Quantos que batizaram por fora prestaram até o culto correto, mas por dentro nunca nasceram está cheio de água salgada. E no abrir da boca se torna uma fonte de águas salgadas. E o Senhor fala de uma mesma fonte, não pode jorrar dois tipos. Em outras palavras, irmãos, o testemunho dela até foi fiel, mas não é verdade. Não tem jeito. Se conhece uma árvore é pelos frutos. Se o que sai da boca dela são frutos para a vida eterna, irmãos. Porque a boca fala que o coração está cheio. Se eu nasci da verdadeira água, o que vai fluir de dentro de mim o tempo todo são palavras de vida, porque o meu coração está na palavra de Deus. Quando a gente nasce da verdadeira palavra, irmãos, pode ter certeza de uma coisa, a gente vai ter um único Senhor na nossa vida. Mas não só confessando da boca, esse povo me confessam da boca para... Mas o seu coração está longe, nunca nasceram das águas, porque se nascer das águas, subiria ao coração os pensamentos oriundos da palavra de Deus. Tornamos algo que não é a imagem e semelhança dele. Exercemos uma autoridade que não veio do Espírito Santo, oriunda do Pai, quando ele nos reveste de poder. Colocamos na nossa vida um monte de ídolos. Ora é a medicina, ora é o dinheiro, ora é o coronavírus. Quantos se curvando para o coronavírus, dizendo para a igreja não ter unidade, dizendo para a igreja não se abraçar. Presta atenção, irmãos. Ele formou um corpo bem unido e ajustado. Ele nos chamou para a gente se amar. Ele chamou para a gente cumprimentar um outro com ósculo santo. Ósculo santo, irmãos, não é só abraço, não, é dar um beijo. Me diga um discípulo, como eu compartilhei com o irmão antes de entrar aqui, ficou enfermo. Me diga um que morreu de enfermidade. Deus permitiu Jó adoecer, irmãos. Ele permitiu sim, mas ele livrou ele do leito e ele morreu de velhice. Todos os homens de Deus, irmãos,
Deus pode até permitir a enfermidade chegar, mas Ele não deixa parar. Está lá escrito nos Salmos que Ele sustenta e retira daquele lugar. Então Ele pode provar a minha fé e a sua? Pode. Se andamos nas pisaduras de Cristo, a gente não tem que ter medo. Se andamos, irmãos, estamos no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chega aonde? Não chega, a gente tem que fazer prova. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é o quê? Ele é bom. Ele nos livra. Não, a medicina está dizendo que eu não posso. Ei, pronto, se curvou para quem? Quem é a coroa? Quem está pondo a coroa na cabeça? Quem é que está dando autoridade para essa pessoa? É quem? Ah, vem vindo de Deus, irmãos? De que água ela nasceu? Que entendimento é esse? Onde está escrito isso? Deus conflita tudo na nossa vida, meus amados. Confia naquilo que está escrito. O Senhor fala, ó, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, no mais ele faz. Irmão, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Ele diz que praga nenhuma chega na nossa tenda. Não chega. Ferramenta nenhuma prospera. Mas é necessário que nós nasçamos do quê? Da verdadeira água. Quem nasce da água tem fé na palavra. Ah, irmão, pode estar falando tudo contrário aí fora. A minha fé está onde? Naquilo que está escrito. Se eu não tenho fé naquilo que está escrito, eu nunca nasci da água. Nasci de outras. Qual é a fé que agrada a Deus? É aquela que eu abro a Bíblia e falo, Senhor, está escrito que se eu estiver no teu esconderijo, o Senhor não deixa sobreviver. Está escrito que o Senhor me restaura do leito, que o Senhor me tira dessa situação. Está escrito que o Senhor está... Então me mostra, porventura eu não estou no esconderijo. Se eu não estou, me perdoa, Senhor, porque eu vou para o esconderijo do... Mas se eu estou, Senhor, está escrito, provar e ver que o Senhor é o quê? É bom. Irmãos, todo mundo só prova a Deus no dízimo e na oferta. Não, a Bíblia manda a gente provar a Deus, irmãos, em tudo que está escrito, porque a palavra dele não volta... Guarda algo, Deus só faz justiça na nossa vida quando a gente entra em juízo pela verdade e clama por justiça. Ele diz, ninguém há que entre em juízo pela verdade e clame por justiça. Às vezes a pessoa está praticando, irmãos, mas ela não entra em juízo ali, ela não clama ali ao Senhor. Senhor, está escrito. Eu faço prova daquilo que está escrito. Aí a Bíblia diz, provar e vede que o Senhor é bom. E Ele livrou de todas as aflições. Mas se eu não estou praticando, irmãos, aí Deus vai olhar para mim, para você, vai falar o quê? Primeiro pratica, depois você faz? Tem jeito. Amém? Tá claro, pelo amor de Deus, o culto tem que ser, tem que ter luz, tem que saber o que está fazendo, e ninguém é obrigado, mas por uma formação de obreiros, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa mente, que a gente tem que nascer depois que a gente nasceu das águas, que a verdade entrou, aí a gente vai nascer do Espírito. Depois que a gente nascer do Espírito, irmãos, aí nós vamos fazer o que Deus ordena a gente. E uma das coisas que Ele diz, Ele falou, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito, no nome de Jesus, amém? Quem crê e for batizado será? Para eu crer, lembra? Eu vim aqui para ver o Filho e... Então se eu não ver antes, eu não vou crer. E para eu ver, o meu entendimento tem que o quê? Abrir, porque Ele é o verbo. Aí eu creio, aí eu sou o quê? Batizado. Não tem jeito, anda juntos. Quem crê e for batizado será salvo. Amém?